Em 22 de novembro de 1986, um garoto de 20 anos entra num ringue em Las Vegas. 2 minutos e 35 segundos depois, ele é o campeão mundial de pesos pesados mais novo da história. Mais novo que qualquer outro, em qualquer época, no esporte que existe há mais de 100 anos. O nome dele é Mike Tyson. E essa não é nem a parte mais estranha da história dele. 11 anos antes, ele criava pombos no telhado de um prédio em Brownsville, Brooklyn. Brownsville, na época, tinha uma das taxas de homicídio mais altas de Nova York. Tyson tinha voz fina, gagueira e usava óculos. Apanhava na rua com frequência. Um dia, alguém matou um dos pombos dele, só para provocar. Tyson bateu no garoto até parar de bater. Foi preso pela primeira vez aos 13 anos de idade. Não a última. Numa dessas passagens por instituição juvenil, o instrutor viu ele brigar e fez uma ligação. Do outro lado da linha estava Cus D'Amato, um treinador de boxe de 70 e poucos anos, morando numa casa velha de Catskill, no interior de Nova York. D'Amato já tinha formado 2 campeões mundiais antes. Ele viu o garoto de 13 anos bater no saco de pancadas e disse uma frase que ficou registrada por quem estava lá: que se o menino quisesse, seria campeão do mundo. Tyson foi morar com ele. D'Amato virou mais que um treinador, virou um tutor legal. Ensinava boxe de manhã e psicologia à noite. Livros sobre os grandes lutadores, sobre controlar o medo, não eliminá-lo. O herói e o covarde sentem o mesmo medo, D'Amato repetia. A diferença é o que cada um faz com ele. Cus D'Amato morreu em 85, um ano antes de Tyson se tornar campeão. Não viu o auge do próprio projeto, mas o projeto funcionou. Tyson entrou no boxe profissional, destruindo adversários em menos de um round, um atrás do outro. Em 86, com 20 anos, tirou o cinturão de Trevor Berbick, o mais novo campeão dos pesos pesados da história. Um recorde que segue de pé até hoje. A partir dali, Iron Mike não era mais um apelido, era um estado de coisas. Ele ganhava dezenas de milhões de dólares por luta. Comprou mansões, carros, tigres de estimação. Casou com a atriz Robin Givens em 88. O casamento durou pouco mais de um ano, entre acusações públicas dos dois lados. Em algum momento dessa década, Tyson ganhou algo que entre 300 e 400 milhões de dólares ao longo da carreira. Não é exagero de manchete, é o valor citado pelos próprios administradores financeiros dele décadas depois. Mas tem uma parte que quase ninguém conta direito. Em 1991, uma jovem de 18 anos chamada Desiree Washington, participante de um concurso de beleza de Indianópolis, acusou Tyson de estupro após o encontro na noite anterior. O caso foi a júri. Em fevereiro de 1992, Tyson foi condenado por estupro em primeiro grau. Cumpriu pena numa prisão de Indiana. Saiu da cadeia em 1995. Voltou a lutar. Mas o Tyson que voltou não era mais só o campeão mais jovem da história. Era também um homem condenado por estupro, tentando reconstruir uma carreira em cima disso. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. E o roteiro não vai suavizar nenhuma delas. Em 1997, na revanche contra Evander Holyfield, Tyson mordeu a orelha do adversário 2 vezes. Uma mordida arrancou um pedaço de cartilagem que foi encontrado no ringue depois da luta. Ele foi desclassificado, perdeu a licença de boxeador em Nevada. A imagem virou piada nacional, virou também, para muita gente, a prova que algo ali dentro estava genuinamente quebrado. Nos anos seguintes, Tyson ainda lutou, ainda ganhou dinheiro, mas o gerenciamento financeiro ao redor dele era um caos documentado. Contratos ruins, comissões abusivas de empresários, gastos sem controle. Em 2003, ele declarou falência, com uma dívida de aproximadamente 23 milhões de dólares. Um homem que ganhou mais de 300 milhões de dólares boxeando terminou devendo dinheiro. Não porque o dinheiro acabou de uma vez. Acabou devagar, luta após luta, assinatura após assinatura, ao longo de 15 anos. E aqui está a pergunta que o resto da história responde. O que sobra de um homem quando tira um cinturão, o dinheiro e a reputação, tudo ao mesmo tempo? A resposta não é redenção fácil, não é história de fracasso puro também. É mais estranha que isso. Tyson passou os anos 2000 em espiral. Problemas com drogas, mais uma prisão, mais uma falência de imagem pública. Então, devagar, virou outra coisa. Em 2009, apareceu como ele mesmo
no filme Se Beber Não Case, fazendo piada da própria fama. Em 2012, subiu num palco da Broadway para contar a própria história, sozinho, sem luvas, um show chamado Mike Tyson Undisputed Truth, dirigido por Spike Lee. Não era mais o lutador, era o narrador da própria queda. Isso é o espelho da história inteira. Você provavelmente não vai ser campeão mundial de nada, mas você já viveu uma versão pequena disso. Uma fase em que você parecia estar dando certo rápido demais, seguido por uma queda que parecia estar desmoronando na mesma velocidade. A diferença entre Tyson e a maioria de nós não é o tamanho do talento, é o tamanho da plateia assistindo ele cair. Cada humilhação dele foi pública, cada erro virou manchete internacional. A maioria das pessoas tem o privilégio de fracassar em privado. Ele nunca teve esse privilégio, desde os 20 anos. E ainda assim, isso não apaga o que aconteceu com o Desire Washington. Não apaga a orelha de Holyfield. Não apaga décadas de decisões que foram dele. E só dele. Ninguém está pedindo para você admirar o Tyson dos anos 90. A história dele não é sobre um herói incompreendido. É sobre o que a fama extrema faz com o cérebro formado na violência desde os 13 anos de idade. E sobre o dano real que isso causou às pessoas reais. Hoje, aos 59 anos, Tyson tem um podcast, uma empresa de cannabis e voltou a subir num ringue em exibições. Em 2024, entrou no ringue contra Jake Paul, um youtuber de 40 anos mais novo, e perdeu por decisão. Não porque precisava do dinheiro dessa vez, porque aparentemente ainda precisava do ringue. Depois de tudo, a fama, a prisão, a falência e a reinvenção, o único lugar onde ele continuava voltando é o mesmo lugar onde tudo começou. Uma plateia olhando para ele, esperando para ver o que ele ainda consegue fazer com o próprio corpo. Isso não é uma história de conquista, e não é uma história de arrependimento fácil, com moral bonita no final. É a história de um homem que subiu rápido demais, caiu alto demais, machucou gente de verdade no caminho, e nunca conseguiu, ou nunca quis, sair completamente do ringue. Talvez a pergunta não seja se Mike Tyson foi o herói ou o vilão. Talvez seja: quanto da sua própria vida você reconheceria se ela também fosse assistida por 60 mil pessoas na arquibancada?